Vamos hoje, como o nosso pastor acabou de lembrar, fazer o capítulo 11 do livro de Neemias. Então, eu vou ler do primeiro versículo ao 19º. Aliás, eu vou ler em voz alta, eu sei que todos vão ler comigo. Vamos lá. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de 10 para que habitassem na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Perez. E Maacéias, filho de Baruque, filho de Col-Rosé, filho de Razaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silonita. Todos os filhos de Perez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maacéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicri, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles, que faziam o serviço do templo, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Passu, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças de famílias, 242, e Amazai, filho de Azalel, filho de Azaí, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Razube, filho de Asricão, filho de Razabias, filho de Buni. Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, que presidiam o serviço de fora da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que dirigia os louvores nas orações, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois, Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Genutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon,
e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. Amém? Nós vemos agora, nesse momento, no capítulo 11, que, observando bem, os líderes agora mostram toda a sua atenção e todo o seu interesse em solucionar um problema muito importante e também muito prático. Agora eles estão atentos pelo fato de Jerusalém ter uma pequena população, era uma cidade vulnerável a ser atacada pelos inimigos. Nós lembramos que, por causa da cidade ter ficado tão devastada, tão assolada, os que ficaram morando em Jerusalém foram poucos. Então, era uma cidade muito fácil de ser atacada novamente. Mesmo agora, que já tinha seus muros reedificados e as suas portas assentadas nos portais, essas novas fortificações precisavam de homens para guardá-las continuamente. Porque se isso não acontecesse logo, com certeza a cidade seria capturada por inimigos. Nós hoje sabemos disso. Nós hoje sabemos que Jerusalém tem um brilho. E Israel tem um brilho. Olha, em todo o Oriente Médio, ali, naquele Oriente Médio, nós vemos muito petróleo. Não tem petróleo em Israel. Israel é um estadozinho, um país que tem o subsolo pobre, o solo pobre, o ar pobre. Eles tiveram que fazer muito trabalho para que eles pudessem novamente plantar. Eles tiveram que arrumar um processo de irrigação que é um exemplo para o mundo. Eles fizeram florescer o deserto com irrigação, porque nada ali é atrativo, mas todo mundo quer. Todo mundo quer Israel. E o que é que tem ali? Existe um brilho. Era como Jerusalém. Existia um brilho em Jerusalém. Os inimigos estavam satisfeitos que a cidade estava devastada, que seus muros estavam caídos, suas portas queimadas a fogo. Ali entrava e saía quem queria. Então, nós lembramos da dificuldade da perseguição que Neemias sofreu para poder trabalhar na reconstrução dos muros, o que significa que aos inimigos interessava que a cidade não tivesse privacidade. Ora, se todas as cidades naquela época tinham muros, por que Jerusalém não podia ter? Então, o fato de agora Jerusalém ter seus muros novamente, porque antigamente era uma cidade de muralhas grandes, fortes, altas, não é? Agora, com a pequena população que tem em Jerusalém, mesmo tendo seus muros reedificados, suas portas assentadas, essas novas fortificações precisavam de homens para guardá-las continuamente. Se isso não acontecesse logo, com certeza a cidade seria capturada pelos inimigos, os muros seriam derrubados novamente e as portas queimadas.
Então, nessa consciência e com esse cuidado, os líderes, não é? Os líderes que tomaram posição, os líderes já moravam em Jerusalém. Mas, para que a cidade estivesse em segurança, foram lançadas sortes para encontrar ou decidir quais os que formariam 10% que teriam que sair das suas cidades circunvizinhas para morar em Jerusalém. Está vendo? Eles tiveram que lançar sortes. De cada 10 famílias, uma teria que se mudar para Jerusalém. Eles teriam que dar atenção à população. Alguns dos judeus, que agora mais do que nunca estavam muito mais conscientes da sua linhagem e herança espiritual, se ofereceram como voluntários para mudarem para a cidade, e essa evidência de patriotismo e amor foi, obviamente, muito apreciada por toda a população judaica. Nós lemos aqui no versículo 2, eu vou ler. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Decidiram voluntariamente sair de suas terras para habitar em Jerusalém, para aumentar a população da cidade. Uma vez que os planos para a urbanização, não é, tiveram início, Neemias, então, começou a alistar as famílias que deveriam se mudar para as novas residências, para a cidade que agora tem privacidade. Primeiramente, os que são chamados são os descendentes de Judá, logicamente. Ali, o território é de Judá. Jerusalém pertence a Judá. Então, os primeiros a terem o direito de habitar ali seriam os descendentes de Judá. E, em seguida, os de Benjamim. Depois, os que são sacerdotes, levitas, finalmente os guardas que vigiariam o templo. Se nós pensarmos bem, nós vamos levar em consideração que a introdução desse povo todo em Jerusalém, logicamente, que vai afetar a vida das pessoas que já habitavam ali. Porque pense o que é isso. Agora enxergue pessoas que antes viviam no campo. Mas uma coisa é certa, nós não lemos em nenhum lugar aqui que é notado ter havido alguma desordem ou dificuldade. Parece que eles foram muito bem recebidos. Nós lembramos que a cidade, governada por Neemias, estava estabelecida sobre princípios absolutamente bíblicos e eles estavam vivendo um momento de renovação espiritual. Era um momento muito especial. Tanto que, como lemos no versículo 2, as famílias que se ofereceram voluntariamente foram benditas pelo povo. Foram benditas. Lógico que deve ter acontecido problemas de relacionamento, porém, por causa do seu profundo interesse ao lado espiritual, eles preferiram trabalhar em união. Nós sabemos disso. Porque
onde se segue a vontade de Deus, haverá o modo operandi de Deus. Uma das perguntas que normalmente vem à tona quando, aqui no capítulo 11, se lê sobre a população de Jerusalém, é a seguinte: por que a tribo de Benjamim é escolhida logo após a tribo de Judá, que são os donos da casa, para habitar Jerusalém? Resposta: é que a tribo de Benjamim havia sido absorvida pela tribo de Judá. Nas diásporas, nos exílios por aí, a tribo de Benjamim estava tão misturada com a tribo de Judá, não havia distinção real entre as duas tribos após o exílio, embora ainda existisse alguma consciência tribal que continuou até o tempo dos romanos. Nós lembramos que o território pertencente a Benjamim era entre Judá e José. Lembra lá em Josué, no capítulo 18, versículo 11? O território pertencente a Benjamim era entre Judá e José, então estava colado ali em Judá. E Jerusalém é em Judá. Há também a certeza de que a subida das tribos para Jerusalém é profética, a respeito da união do povo de Deus. Vamos lembrar isso. Deus estabeleceu festas, não é? O que acontecia? Estava lá a tribo de Rúben, estava lá a tribo de Simeão, estava ali a tribo de Manassés, a tribo de Dan, cada tribo na sua cidade. Mas, na época das festas, eles subiam para Jerusalém. Então, quando essas tribos deixavam o seu território para ir para Jerusalém, cada um com seu sotaque, à medida que eles subiam para Jerusalém, eles também iam ficando mais próximos uns dos outros. E quando eles entravam em Jerusalém, já não eram mais as tribos, era o povo, eram os filhos de Israel. Eles já não eram mais distinguidos por tribos, mas por um povo. Era Israel que estava ali. Eles se fundiam num só povo dentro de Jerusalém. Jerusalém representa a fusão de todas as tribos. As tribos do Senhor, para lhe renderem graças. Esta é a visão, é o lugar onde as tribos se fundem num só povo. Quando nós vemos ali, Jerusalém é da tribo de Judá. Mas quando nós vemos que Benjamim está do lado, era a primeira tribo que chegava, ou que chegaria. Portanto, assim, quando eles vão escolher as tribos, as pessoas das tribos, para compor a população de Jerusalém, a primeira tribo é Judá, mas, em seguida, é Benjamim, porque seguramente estava mais próxima. Agora eu vou ler do versículo 20 ao versículo 36. Até o final, não é? Os restantes de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo
habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Razabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei a respeito deles e certo acordo com os cantores concernentes às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias, com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Quiriate-Arba e suas aldeias, em Dibom e suas aldeias, em Jecabzeel e suas aldeias, e em Jesua, em Moladá, em Bet-Palete, em Hazar-Sual, em Beceba e suas aldeias, em Ziclag, em Mecona e suas aldeias, em Quimon, em Zorá, em Zarmute, em Zanoa, em Adulão, e nas aldeias delas, em Laquis e em seus campos, em Azeca e suas aldeias, acamparam-se desde Beceba até o vale de Rinom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba e daí em diante em Micmas, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Razor, em Ramá e Gitaim, em Hadid, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no Vale dos Artífices. Dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Amém. Esses versículos contêm a lista das cidades e vilarejos dos territórios que já tinham pertencido às tribos de Judá e de Benjamim. Por questões administrativas, a província foi dividida em distritos. Se nós olharmos com atenção ao capítulo 3 que nós estudamos, nós vamos lembrar dos versículos 9 e dos versículos 14, onde está escrito que Refaías era juiz no subdistrito de Jerusalém e Malquias era juiz no distrito de Haquerem. Embora a cidade de Jerusalém estivesse sob o domínio da Pérsia, o povo judeu tinha, na medida do possível, um grande controle de autoridade na província. E cada cidade era representada por líderes e anciãos que prestavam conta de tudo aos sacerdotes. Isso nós precisamos, neste momento, pensar. Deus não é bobo. Do modo como ele estabeleceu em nós, seus filhos, um link. Nós temos saudade de Deus. A nossa alma suspira por Deus. Você há de convir que o homem tem noção do que é errado, sem que ninguém lhe diga que é errado. Por que é que criança faz coisa escondida e diz que foi o gato? Então, ela nasce pecadora, mas com a noção do que é certo e errado. Ela não sabe dizer por quê, mas sabe que tem que ficar escondido.
porque existe um link que ficou em nós. Assim também, o povo judeu, Deus colocou uma marca nesse povo. Não adianta querer negar este povo judeu, a descendência física de Abraão, aonde quer que eles tenham ido, eles foram perseguidos, e eles foram perseguidos porque eles têm uma marca, ainda que eles queiram negar. Eles têm uma marca. Você vai ver que mesmo no cativeiro, ou fora do cativeiro, eles eram perseguidos porque eram judeus. Ficou no coração deles uma certeza de que eles eram separados dos outros povos. Você vai observar na forma de governo. Israel está sob o domínio da Pérsia. Jerusalém, sob o controle do rei Artaxerxes. Está, porém, embora isso, na medida do possível, havia um grande controle de autoridade na província de cada cidade, que era representada pelos líderes, por anciãos, que prestavam conta de tudo a quem? Aos sacerdotes. Eles prestavam conta de tudo ao governo espiritual. Preste atenção nisso. Nisso nós vemos que, mesmo com todas as desagregações governamentais, o princípio de um governo teocrático estava fundamentado ali. Artaxerxes pôde devastar a cidade, pôde espalhar o povo pôde levar o povo cativo, mas não destruiu nos judeus o senso de um governo teocrático, o respeito pelos sacerdotes, o olhar para uma autoridade espiritual. A forma de governo descentralizado não era comum naquela época. Isso fica bem claro. Fora de Judá, o sistema geral de governo era no método centralizado, como aonde o poder estava centralizado nas mãos de alguns personagens selecionados que não prestavam explicações a ninguém. Olha aí, para quem é que presta, quem é que recebe explicações do que está fazendo, do que o Supremo no Brasil está fazendo? Ninguém. Eles não precisam explicar. E o Congresso dos Estados Unidos não precisa explicar. É completamente centralizado. Nas mãos de alguns, o poder está na mão dele, eles decidem, eles fazem. Nessa espécie de sistema, quando nós conhecemos a natureza humana como é, há sempre um clima de intriga, um clima de partidarismo, de fofoca, de maledicência, de maldade. A administração de Judá estava estabelecida, estava fundamentada espiritualmente, onde a honra e a glória de Deus era tomada em suprema proeminência. E assim, a justiça era preponderante sobre o governo. Cada cidade tinha os seus líderes, os seus anciãos,
que prestavam conta de tudo para os sacerdotes. Nós lemos na Bíblia: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Sabemos que cada pessoa é livre para discutir ou até mesmo reclamar do sistema político. Porém, nunca devemos esquecer de que o sistema político, para ser de real sucesso, ele tem que estar estabelecido, enraizado em valores espirituais. Tudo que não está fundamentado, tudo que não tem por fundamento a verdade, a justiça, a integridade e a honra, vai ruir, vai cair. É preciso que tenha por base a verdade, a justiça, a honra. Por isso que Jesus conta aquela parábola das duas casas com dois fundamentos. O fundamento de uma era a palavra de Deus, da outra era a areia. Tudo que não tem base, alicerce na Bíblia, é seríssimo. A Bíblia leva alicerce a sério. Quando nós vemos lá no livro de Esdras, que quando começou o lançamento dos fundamentos, houve toda aquela... Eu vou ver aqui. Houve toda aquela festa. A Bíblia diz, no livro de Esdras, no capítulo 3, a partir de 10, no versículo 10, está escrito assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces do céu. Quando você pensa lançamento de alicerce, que bobagem! Mas se você já foi a lançamento de alicerce, você presta atenção que tem pedra, tem lama, tem ferro, tem cimento. Os sacerdotes chegam paramentados. Você pode imaginar? Você viu sacerdote paramentado? Se você já foi católico, você tem uma ideia que aquela roupa dos sacerdotes católicos, tudo copiado do Antigo Testamento dos judeus. Eles chegarem com aquelas roupas, leia na Bíblia os paramentos sacerdotais. Chegam os levitas, tudo preparado para cantar. Você fica pensando por que um culto com tanta pompa para lançamento de fundamento? Meus irmãos, isso nos mostra o valor do fundamento. Se o fundamento for falso, a casa vai ruir. O fundamento é importante, como são importantes as coisas que não vemos. Você entra num shopping que foi inaugurado ontem.
Você vê as boutiques lindas, a praça de alimentação, tudo uma maravilha, luzes. Mas você não pensa, quem será que calculou o fundamento desse shopping? Será que isso aqui não vai cair? Ninguém pensa no fundamento. No entanto, se aquele fundamento não foi bem calculado, toda aquela estrutura virá abaixo. O povo judeu tinha a sua administração fundamentada nos princípios da lei que Deus deu para Moisés. Por isso, o governo deles era um governo diferente das outras nações. Por isso, os anciãos e as anciões e os líderes olhavam tudo, organizavam tudo, e cada cidadezinha e cada vilarejo entregava para o sacerdote. Você viu que tudo se dirigia na direção do templo? Nós nunca devemos esquecer que se as coisas não vão bem numa nação, é porque a nação desprezou o seu Deus. Não é? Quando nós vemos hoje, para onde foram os nossos valores? Onde estão os valores familiares? O valor do respeito, da honra, da verdade, da justiça. Hoje, nós não vemos mais nada disso. Vivemos num mundo totalmente decaído. A nossa pátria, o Brasil, a decadência moral é aplaudida. A imoralidade é aplaudida. A mentira, o roubo, a violência, a desonra é aplaudida. A maledicência desfila, aplaudida. A mentira faz parte do cotidiano. Cadê? Onde estão os princípios morais? Essa verdade que nós precisamos buscar. Lá em Provérbios 14, no versículo 34, está escrito: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Essa verdade parece e é tão ausente nos dias de hoje, mas é verdade eterna. O mundo continua caindo, mas a verdade permanece. Quando nós olhamos para o assentamento dessas famílias, aqui nós lembramos do que está escrito em Levítico, no capítulo 25, sobre o ano jubileu. Levítico, capítulo 25. Lá, quando Deus determina sobre terras, primeiro, no versículo 10, ele diz: santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Olhe bem. Cada um recebeu a sua herança. E a herança era um pedaço de terra.
Ele tinha onde plantar e aonde colher. Da colheita dele, ele comia, ele vendia, ele tirava o dízimo para entregar no templo. Era a terra dele. Mas ele podia não querer trabalhar na terra. Então, ele podia arrendar a terra dele tanto por ano. Podia arrendar. Então, havia 2 tipos de propriedades. A propriedade por herança e a propriedade adquirida por arrendamento. A pastora Kátia tem uma grande terra no Paraná e ela vai me arrendar por 49 anos. Durante 49 anos, eu sou dona da propriedade, porque eu sou proprietária por aquisição. Mas no 50º ano, esta propriedade volta para ela. No 50º ano, eu não sou mais a dona. Eu posso ter construído quantas piscinas eu construí, se ela permitiu, mas a terra volta para ela. Por quê? Porque é ano de jubileu. Depois que passar o 50º ano, se ela quiser de novo arrendar para mim ou para outra pessoa, problema dela. Mas a terra volta para o seu dono. Versículo 13 diz: neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. No versículo 23, também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, diz o Senhor. Pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Está vendo? O que é que Deus está ensinando aqui? Se nós tivéssemos seguido essa aqui, não haveríamos sem terra no Brasil. Não haveriam os latifundiários que são donos de terras e terras e terras e vai passando de um para o outro. Eles não fazem nada na terra, mas é deles. E Deus disse, não. A terra é minha. Vocês são peregrinos, vocês não vão ficar na terra. Vocês são na terra, sabe o quê? Estrangeiros e peregrinos. Quando nós olhamos para leis assim, estabelecidas para o povo viver, Deus está olhando lá na frente, porque Ele conhece a nossa natureza. Conhece a nossa natureza. Deus sabia que se Neemias não fizesse aquele censo, se eles não tomassem providências para trazer 10% da população de Judá para habitar em Jerusalém, 10% de Benjamim e 10% das outras, Jerusalém ficaria devastada novamente, os muros seriam derrubados, as portas seriam queimadas a fogo. Mas Deus criou um princípio de administração que está escrito no livro de Moisés. E nesse princípio de administração, tudo é levado na direção do livro da lei. É chamada lei, onde estão os estatutos, onde está toda a ordem de administração da cidade. E quando nós pensamos nisso, nós vemos um governo que tinha que dar certo. Era o governo de Neemias. Um homem que vem enviado por Deus para restaurar muros, sob oração e trabalho, olhando
e vendo na palavra de Deus o que Deus queria que fosse feito. Esse capítulo 11 é um capítulo de socialização, é um capítulo de urbanização da cidade depois que foram construídos os muros ou restaurados os muros. Aqui nós vemos a decência do trabalho de liderança, porque ele não começou o trabalho de qualquer jeito. Ele tomou tempo para orar, ele pediu tudo ao rei que ele precisava. Ele não veio para Jerusalém com as credenciais dele de judeu. Ele podia dizer para o rei: eu tenho que ir, porque eu sou judeu, eu sou de Jerusalém, meus pais, minha família, Não. Ele diz: peço-te que me envies. Ele foi sob a tutela do rei, amparado pelo rei. Quando você lê no capítulo 2, ele levou credenciais do rei. Ele não levou as credenciais dele. As credenciais que ele levou foi do rei, o rei ainda lhe deu exército e cavaleiros. Agora nós precisamos pensar o que podemos aprender como igreja. Nós precisamos aprender que o trabalho é do reino, que existe um rei e que é ele que manda, e nós precisamos ser enviados por ele e ter a consciência que as credenciais que nós carregamos são as credenciais do reino. Eu não gosto quando eu vou pregar e alguém me passa na frente: irmã, podia mandar seu currículo? Eu digo: para quê? Vocês não estão me chamando aí pelo meu currículo, tanto não estão me chamando que estão me pedindo agora. Primeiro marcaram comigo para eu ir, na hora de ir, queríamos seu currículo, para quê? O que tem a ver o meu currículo com o trabalho do reino de Deus? Eu preciso ir nas credenciais do rei. Assim como Artaxerxes deu exército e cavaleiros para o homem que ia no comando dele, Deus já ordenou anjos a nosso respeito. Anjos são ministros de Deus a favor daqueles que hão de herdar o livramento. Se Deus me mandou, os exércitos dele estão a meu dispor, mas é preciso que eu tenha consciência disso. Neemias, você observou até agora, ele sofreu perseguições, ele sofreu traições, mas ele não parou o trabalho porque ele sabia a quem ele estava servindo. Ele foi chamado para o encontro no Vale do Ono 4 vezes. Ele disse: não vou, porque eu não posso parar a obra que eu estou fazendo. Deus o tinha mandado ali para ele fazer o trabalho de Jerusalém. Não foi para ir passear no Vale do Ono. Nós precisamos ter consciência do que fazemos. Se nós queremos ter sucesso no trabalho do reino, nós precisamos esperar perseguições, todo tipo de perseguição. E também, não apenas isso, mas precisamos esperar que venham as tentações. Tentações. Precisamos abrir os olhos, porque o nosso adversário é velho de guerra, mas o nosso Deus é incomparavelmente maior.
já colocou tudo a nosso dispor. Agora, Neemias pensa, muros levantados, portas dos lugares, tudo prontinho, mas tem pouca gente dentro da cidade. Ela precisa ser reurbanizada para que sobreviva, para que seja respeitada. Então, agora eles vão estudar aqui pessoas para formar a população da cidade. Nós vemos tanta sabedoria na administração de um homem que não fez curso de gerência, não é? Não fez curso de gerência, não estudou em Harvard, não é? Não fez curso de administração e economia. Ele não era PhD de nada, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Passou 2 meses orando e chorando diante de Deus. 3 meses, digamos. Passou quase 2 meses viajando por terra, da Pérsia para Jerusalém. 3 dias em casa e saiu de noite para ver. E a situação era tão devastadora que tinha lugares que ele não podia passar a cavalo, tinha que ir a pé. Para começar a obra. Não procurou para si nenhum ibope. Não fez propaganda, mas ele fez o trabalho. Agora ele está terminando o trabalho, ele cuida para que aquilo que aconteceu no passado, muros devastados, caídos, portas queimadas, não venha a acontecer de novo. Ele procura prevenir. Ele procura um trabalho em que, quando ele voltar, ele tenha certeza que o povo esteja pronto, o povo está alerta, porque já aconteceu uma vez, pode acontecer mais uma, mais 2. Você vê quanta sabedoria? Nós, no trabalho de Deus, precisamos saber que as dificuldades vão acontecer, sim. As perseguições vão acontecer, sim. Quem é que vai lhe perseguir? É quem está junto de você. Quem vai lhe trair é aquele que parece seu amigo, porque inimigo não trai. Inimigo não trai. Porque do inimigo você espera tudo. Mas o grande elemento da traição é que é aquele que comia comigo o pão à mesa, levantou contra mim o calcanhar. Vem daquele que está mais próximo, da onde você não espera. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, parece que está tudo pronto. Agora já foi feita a leitura, o povo já descobriu tudo direitinho, já foi celebrada a festa dos tabernáculos. Então, está pronto? Não. Precisamos urbanizar a cidade. Como vamos fazer? Isso aí é que nós tratamos nesse capítulo 11. Você vê os cuidados? Quando pensamos que tudo está pronto, providências têm que ser tomadas para que o seu trabalho não seja em vão, para que o seu trabalho não seja jogado fora. Precisamos ser cuidadosos. Não é assim, eu fiz, agora está nas mãos de Deus. Você tem que olhar, buscar de Deus a sabedoria para que o trabalho que você fez permaneça sempre ali para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.